Queridos amigos, voltamos aqui da transmissão para mais um ponto de vista. Você que já se deparou com esofagite erosiva grau A, já se perguntou, afinal, se ela não faz parte da doença do refluxo, qual seria o seu diagnóstico? O querido Luiz Henrique de Goiás vai trazer toda a experiência da gastroenterologia goiânia, representando esse clã, essa família do mestre Luiz Henrique, do curso Imersão, do time de treinamento em endoscopia. Luiz Henrique, a missão é sua. Olá, eu gostaria inicialmente de agradecer mais uma vez o convite do NAFAD, o maior grupo de motilidade digestiva da América Latina. Para mim é uma honra estar participando mais uma vez aqui do ponto de vista. E o que coube a nós é falar sobre a esofagite erosiva grau A de Los Angeles. Ela é secundária à doença do refluxo ou não? Nós sabemos que o refluxo é definido, de acordo com o Consenso de Montreal, de 2013, como sintomas ou complicações decorrentes do refluxo do conteúdo gástrico para o esôfago ou acima dele, cavidade oral, laringe ou pulmão. Nós sabemos que tem uma prevalência variável aí na população brasileira e na população mundial, algumas estatísticas falando que até 33% da população brasileira apresenta esse distúrbio. Pirose e regurgitação são os sintomas típicos, e os exames complementares podem nos ajudar no diagnóstico. Dentre eles, os principais são a endoscopia digestiva alta, quando indicado com a realização de biópsias esofágicas, a impedância pH-metria esofágica e a manometria esofágica de alta resolução. A sua fisiopatologia é complexa, envolvendo fatores aí esofágicos, gástricos e até mesmo fatores duodenais, né? Nós não vamos nos ater a isso daqui. E o seu diagnóstico, ele é baseado aí inicialmente no quadro clínico e no teste terapêutico, né? O teste terapêutico com inibidores de bomba protônica. Só que nós sabemos que a associação desses dois tem uma baixa sensibilidade e especificidade. Por isso, na maioria das vezes, nós devemos lançar mão dos exames complementares, principalmente quando há falha do tratamento, quando há uma incerteza diagnóstica e quando nós pensamos em prevenir ou mesmo tratar as complicações da doença do refluxo gastroesofágico. Existem indicações específicas na endoscopia, na DRGE, quando o indivíduo apresenta sintomas persistentes ou recorrentes, sinais de alarme, sintomas extraesofágicos, no rastreamento de esôfago de Barrett em pacientes selecionados, na avaliação pré-tratamento endoscópico ou cirúrgico e na colocação de um eletrodo de pH-metria sem fio, que é uma indicação aí pouco utilizada em nosso meio devido ao seu elevado custo. A endoscopia na doença do refluxo, ela não possui correlação de intensidade, ou seja, às vezes você tem poucos ou nenhum achado na endoscopia e o indivíduo tem muito sintoma. E o contrário também pode acontecer. Nós sabemos que ela é pouco sensível, porque até 70% dos pacientes têm a forma não erosiva da doença, mas ela é muito específica, porque a presença de soluções de continuidade praticamente confirma o seu diagnóstico. Aliás, era assim até 2018, quando houve o lançamento do Consenso de Lyon. E nós não podemos deixar de esquecer também das alterações mínimas na mucosa esofágica. Especialmente, nós devemos citar aqui os red streaks, que são pequenas manchas vermelhas, e as irregularidades ou rupturas da linha Z, que por vezes podem ser confundidas com solução de continuidade. Então, por isso, é fundamental que haja uma endoscopia de qualidade e um endoscopista de qualidade também. E com essas alterações que eu disse até agora, especialmente essas alterações mínimas da mucosa esofágica, começou-se aí uma certa confusão, entre aspas. Nós podemos ter desde pequenas erosões que só são observadas muitas vezes com o zoom e com a cromoscopia digital, como essa primeira imagem, até erosões confluentes ocupando toda a circunferência esofágica, como nós vemos aqui na última imagem, chegando também ao ponto de ter complicações, como nós temos aqui uma esofagite ulcerada Los Angeles D com estenose péptica. E podendo também estar associada a outra complicação da doença do refluxo, que é o esôfago de Barrett, como nós vemos aqui nessa imagem, a mucosa metaplásica associada a soluções de continuidade. Mas o grande problema está aqui. E quando nós detectamos esse tipo de alteração?
Aqui nós vemos que no quadrante superior direito da imagem, nós temos uma pequena lesão avermelhada. Isso é um head streak, isso é uma pequena erosão, isso é uma esofagite losangelisar. O que é isso? Aqui mora o grande problema. Então, em 2018, após ampla discussão, uma série de experts publicaram aí o consenso de Lyon. Consenso esse que disse que apenas as esofagites erosivas, as esofagites Los Angeles C e D, o esôfago de Barrett e a estrutura e a estenose péptica são evidências conclusivas de doença do refluxo, deixando aí a esofagite Los Angeles A e B como evidências inconclusivas ou borderline. Começou-se, então, uma polêmica em torno disso e uma ampla discussão. Por que que o consenso de Lyon disse isso? Justificou que 7,5% dos controles assintomáticos apresentam esofagite grau A de Los Angeles e que a esofagite grau B de Los Angeles apresenta uma grande variabilidade interobservador. Alguns dizem que tem, outros dizem que não, enfim. Em 2022, a American Gastroenterological Association publicou aqui esse guideline, né? Porém, aqui nesse guideline da American Gastroenterological Association, somente ficou como evidência borderline a esofagite erosiva Los Angeles A, ou seja, esofagite erosiva Los Angeles B, C ou D é evidência conclusiva de doença do refluxo. Após ampla discussão, após a grande polêmica que foi criada, este ano foi publicado, então, o Consenso de Lyon 2.0, onde ficou como evidência conclusiva de doença do refluxo gastroesofágico as esofagites grau B, C e D de Los Angeles, o Barrett comprovado por biópsias e a estenose péptica do esôfago, mantendo, então, a esofagite grau A como evidência borderline ou inconclusiva. Enfim, voltando àquela pergunta inicial e caminhando aí para o final da nossa aula. A esofagite grau A de Los Angeles é secundária à doença do refluxo ou não é? Não existem publicações, não existem evidências científicas de outras etiologias diferentes da doença do refluxo para soluções de continuidade menores que 5 milímetros no esôfago distal. Não existem, após uma ampla revisão que o nosso grupo fez. Porém, a endoscopia na DRG ela deve incluir um exame minucioso do esôfago, e esse exame minucioso, como nós sabemos, depende de vários fatores. Dentre eles, a qualidade do endoscópio. Esse é um endoscópio de alta definição, tem cromoscopia digital, não tem. A expertise do médico que realiza o exame e a remoção das secreções. Manter o esôfago limpo, lavar, aspirar, para que a gente possa avaliar detalhadamente e não fazer nenhum tipo de conclusão. Então, no meu ponto de vista, a esofagite erosiva grau A de Los Angeles, quando bem documentada, associada a uma história clínica característica de doença do refluxo, ela confirma, sim, o seu diagnóstico. Gostaria mais uma vez de agradecer o convite. Muito obrigado, NAFAD. Contem sempre comigo. Um abraço a todos e bom final de semana. Gratidão, querido Luiz Henrique, a linhagem de treinadores de endoscopista. O curso de imersão tem pelo menos aí quase 30 anos treinando cirurgiões, endoscopistas lá no Goiás, acumulando uma experiência, uma vivência, uma proximidade, facilitando com que as pessoas tenham acesso a um treinamento de forma totalmente dinâmica lá na fazenda, com um treinamento com animais. Então, nossa homenagem ao grande mestre Luiz Henrique, que tanto nos abraçou, tanto nos abençoou com o NAFAD na sua fase inicial, e hoje segue com essa amizade do Luiz Henrique. E abraça ao professor Jofre, ao Fernando Porto e a todos de Goiás que representam essa nata na gastroenterologia.